E aí, pessoal, seguindo então aqui no episódio 2 da Matemática Financeira, lucro e prejuízo, né? O que é isso, lucro e prejuízo? Bom, se eu efetuo alguma operação financeira, eu vou ter lucro ou eu vou ter prejuízo. Posso também ter o caso do equilíbrio, que é quando o lucro dá zero, né? Temos lucro zero, então não temos lucro, também não temos prejuízo, mas esse caso não vale a pena ser estudado nesse momento. Tá? Então, o lucro é quando há ganho financeiro e o prejuízo é quando há perda financeira. Né? O lucro, gente, nós vamos chamar de L, ok? Então, o lucro vai ser o L. O C vai ser o nosso preço de custo, ok? Preço de custo. E o V vai ser o nosso preço de venda. Tá? O que é o lucro? Né? O lucro, ele é o valor da venda menos o custo. Né? Então, por exemplo, se eu tenho um produto que custou R$100 e eu vendi ele por 150, o valor de venda é 150, o custo é 100, o meu lucro é R$50. O valor de venda é o custo mais o lucro, né? Tem algumas empresas, principalmente as empresas pequenas, né? Vai lá, compra um produto por R$50, eu quero vender por 70. É um cálculo bem simples, então é custo mais lucro. Tá? O custo, ele é o valor de venda menos o lucro, né? Também temos a taxa, né, de lucro. Então, a taxa de lucro ela pode ser calculada sobre o preço de custo ou sobre o preço de venda. Né? Vamos fazer alguns exemplos, agora fica um pouco mais claro. Ok? Então, vamos para o nosso primeiro exemplo. A Amélia fixou em 18% o lucro, então 18% o lucro, sobre o preço de aquisição. Gente, preço de aquisição significa que eu estou calculando a taxa de lucro sobre o preço de custo. Olha aqui a fórmula, ok? Então, lucro sobre custo, tá? Sabendo que essa custou R$250, por quanto deverá ser vendida? Bom, observem o seguinte, aqui nós podemos usar uma regra de 3, podemos efetuar uma multiplicação simples ou usar a fórmula. Tá? Primeiro eu vou usar a fórmula. Então, anotem o seguinte, eu quero uma taxa de 18%. Então, quer dizer que o lucro dividido pelo custo tem que dar 18%. Essa é a taxa de lucro, ok? Se o produto custou 250, quer dizer que o custo, então aqui, ó, lucro sobre o custo, 250, deixa eu botar aqui do ladinho, fica melhor. Lucro sobre 250 é igual a 18%. Logo, 250 está dividindo, passa multiplicando. 18% vezes 250. Lembrando que eu não posso usar porcentagem assim, então eu vou fazer 250 vezes 18%, é 18 sobre 100. Tá? Efetuando o cálculo, aqui a gente pode cortar este zero, eu vou ficar com 25 vezes 18, né? Isso vai me dar 450 divididos por 10, ou seja, o meu lucro vai ser de R$45. Então, quanto ele deverá ser vendido? Notem que eu tenho o valor do lucro. O preço de venda é esse cara aqui, ó. Ou seja, o valor de venda é igual ao custo mais o lucro. O valor de venda é igual ao custo, que é 250 mais 45. Esse produto deverá ser vendido por 495. Aqui eu fui bem metódico, usei a fórmula, né? Mas vocês poderiam ter feito assim, ó. Se eu sei que o preço é 250 e eu quero um lucro de 18%, basta eu multiplicar por 18 por 100, que foi o cálculo que a gente acabou fazendo aqui neste momento, ó. Ok? E isso vai dar os nossos 45. Outra coisa que vale a pena falar é o seguinte, se eu tenho um produto que custa 250 e eu tenho um lucro de 18, é sinal que eu vou vender, né, o preço de venda, eu vou fazer 1,18. Por que 1,18? Esse 1 é o 100%, mais o 18%. Isso dá 118%. Dividindo por 100, eu vou obter 1,18. Então, sempre que vocês quiserem ver o valor, né, de quanto foi acrescentado a um certo valor, um percentual, basta vocês multiplicarem o valor por 1, e este percentual. Ok? Aqui vocês obteriam direto 295. E aí, pessoal, então tem várias formas de fazer o mesmo cálculo, né? Uma forma um pouco mais metódica, uma forma um pouco mais direta e uma forma um pouco mais direta ainda, né? Tá ok?
Bom, vamos agora para o segundo exemplo. Um produto que custa R$500 é vendido com um prejuízo de 20% sobre o preço de venda. Pessoal, o que é o prejuízo? O prejuízo é quando o lucro é negativo. Tá? Então, notem que eu tenho um produto que custa R$500 e ele deu um prejuízo de 20%. 20% não é o prejuízo, é a taxa de prejuízo ou a taxa de lucro negativo. Então, no caso, nós temos uma taxa I, né? Esse I vem do inglês, né? Que é interest, tá? Que significa taxa. Bom, então nós temos o seguinte, ó, 20% sobre o preço de venda. Então nós temos o lucro, né? A taxa de lucro sobre o preço de venda. Então, taxa de lucro sobre o preço de venda é igual a lucro sobre o preço de venda. Notem que este valor ele é igual a 20%. Isso significa que este valor é igual a 0,2. Bom, como que nós vamos fazer esse cálculo agora? Ele quer saber qual é o preço de venda da mercadoria. Lembra que o preço de venda ele é calculado com o custo mais o lucro. A venda, então, é igual a R$500 mais o lucro. Só que nós não temos o valor do lucro, nós temos a taxa percentual desse prejuízo do lucro negativo. O que nós vamos fazer? Nós vamos usar as duas fórmulas. Ó, eu tenho que a taxa de lucro é igual a lucro sobre o preço de venda. Isso é igual a 0,2, conforme, né, foi dado no problema. Então, nós temos essa situação aqui. Notem, então, que o lucro é igual a 0, menos, né, gente, porque é negativo. Então, lembrando que quando o prejuízo é negativo, menos 0,2 vezes o valor de venda, né? Por quê? Porque ele está dividindo, ele passa multiplicando. Então, vai ficar menos 0,2 vezes o valor de venda. Temos o lucro, então. Não temos o valor do lucro, mas nós temos uma fórmula aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar essa fórmula e vamos jogar ela aqui na fórmula 1. Tá? Então, juntando a fórmula 1 com a fórmula 2, o que nós vamos ter? Que o valor de venda é igual a 500 mais o lucro. Quem é o lucro? Menos 0,2 o valor de venda. Mais com menos dá menos, então valor aqui, né? O valor de venda é igual a 500 menos 0,2V. Agora eu vou isolar o V, então eu vou jogar esse cara para cá. Então vai ficar V mais 0,2V igual a 500. Logo, V é igual a 500. 1, que está aqui na frente, mais 0,2, dá 1,2. Está multiplicando, passa dividindo. Então, V é igual a 500 sobre 1,2. Fazendo 500 divididos por 1,2, nós vamos encontrar uma dízima periódica, né? Então, aqui nós vamos ter 416,66666. Arredondando, esse produto foi vendido por R$417. Então, ele custava R$500 e ele foi vendido a 417. Então, se ele custa um valor e eu vendo por um valor abaixo, eu vou ter um prejuízo. Então, o nosso raciocínio está correto. Tá ok? Então, sempre que vocês forem calcular prejuízo, vocês têm que tomar cuidado que ele é um lucro negativo. E aí, calcula normalmente. Tá ok, gente? Aqui, neste caso, não dá para usar a regra de 3, tá? Tem que usar as fórmulas mesmo. Tá ok? Dá uma olhadinha de novo no vídeo, tá? Depois eu vou colocar e vou postar um vídeo corrigindo alguns exercícios, tá ok? Então, pessoal, bons estudos e até o episódio 3.